No começo, quando Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma definida. O Espírito de Deus estava em cima das águas. E disse Deus: haja luz. E a luz apareceu. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Assim, ele deixou a luz brilhar um pouco e depois escureceu de novo. Deus chamou o dia a luz, e a escuridão chamou noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. Disse Deus: que as águas se separem para formar a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus fez o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. E tudo isso aconteceu no segundo dia. E disse Deus: que as águas que estão embaixo do céu se juntem e formem os oceanos, de modo que apareça a parte seca. E foi assim. Deus deu o nome de terra à parte seca e de mares às águas. Deus ficou satisfeito e disse: que a terra faça brotar toda espécie de ervas e de plantas que dão semente, e também árvores frutíferas que têm sementes nas frutas que elas dão, isso para que as sementes façam nascer as espécies de plantas e de frutas que tinham produzido essas sementes. E foi assim, e Deus ficou muito satisfeito. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. E disse Deus: haja luzeiros na expansão do céu para iluminarem a terra e para fazerem diferença entre o dia e a noite. Eles servirão para dirigir as estações e para marcar os dias e anos. E foi assim. Deus fez os 2 enormes luzeiros para iluminarem a terra, o maior, que é o sol, para dirigir o dia, e o menor, que é a lua, para dirigir a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou os luzeiros na expansão do céu para iluminarem a terra e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Então disse Deus: que as águas fiquem cheias de peixe e de outras formas de vida, e que os céus fiquem cheios de aves de toda espécie. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e toda espécie de peixes e de aves. Deus ficou satisfeito e abençoou essas criaturas que fez. Multipliquem, enchendo as águas dos mares, falou. E as aves, ele disse, sejam cada vez mais numerosas, encham a terra. Com isso, o quinto dia terminou. Disse Deus: que a terra produza os animais, animais domésticos, répteis e animais do mato, e assim foi. Deus fez os animais, cada um de sua espécie, os animais que vivem nas selvas e nos campos, incluindo os répteis e os animais domésticos. E Deus ficou satisfeito com o que fez. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais marinhos, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre os répteis. Domine a terra toda. Assim, Deus criou o homem à imagem do seu Criador. Deus fez o homem conforme a semelhança dele. Deus criou o homem e a mulher. Deus abençoou os dois e disse: multipliquem, encham a terra e tenham domínio sobre a terra. Vocês são senhores dos peixes, das aves, de todos os animais. Olhem, eu estou dando a vocês todas as plantas que dão semente e todas as árvores frutíferas para o alimento. E dou todo o capim e toda a erva, como os animais, as aves para o alimento deles. E então Deus olhou o que tinha feito e era excelente todos os aspectos. Assim terminou o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Afinal, ficou completa com sucesso a obra de criação dos céus e da terra, com tudo o que existe neles. Assim, foi no sétimo dia que Deus terminou o seu trabalho. Por isso, Deus abençoou o sétimo dia, descansou e declarou santo esse dia, porque nele Deus, o Criador, terminou a sua obra. Deus criou os céus e a terra. Agora vem um resumo dos detalhes produzidos por Deus através dos céus e da terra. Não existia nenhuma planta, nenhuma semente havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito cair a chuva, e também não havia ninguém para fazer a lavoura, mas um vapor subia da terra e molhava o solo em toda parte. Então Deus formou o corpo do homem usando para isso o pó da terra.
Deus soprou nele o sopro da vida e ele veio a ser alma vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e colocou no jardim o homem que ele tinha formado. O Senhor Deus fez crescer no jardim todas as espécies de lindas árvores, árvores que produziam frutas boas como alimento. No meio do jardim, Deus fez crescer a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da região do Éden saía um rio que banhava o jardim. Dali se dividia em 4 braços. Um deles é o Pissom, ele rodeia a terra de Havilá, onde existe o ouro de boa qualidade, finas pérolas e a pedra de ônix. O segundo tem o nome de Gion e atravessa toda a expansão da terra de Cuxi. O terceiro é o rio Tigre, que flui do leste da Síria, e o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivar a terra. Mas o Senhor Deus avisou o homem: você pode comer qualquer fruta do jardim, menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os olhos de vocês e você ficará com a consciência despertada para o certo e o errado, para o bem e para o mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. O Senhor Deus formou da terra todas as espécies de animais e de aves e trouxe todos eles ao homem para ver que nome daria a eles. O homem deu os nomes que quis, e com esses nomes ficaram. O homem deu nome a todos os animais domésticos e as aves aos animais que vivem nas matas e nos campos, mas o homem não tinha nenhuma auxiliadora à altura deles. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar da costela tirada. Da costela fez uma mulher que trouxe ao homem. Isto sim, exclamou Adão. Ela é parte dos meus ossos e de minha carne. Pode-se dizer que ela é varoa, porque foi tirada do varão. Esta é a razão por que o homem deixa de viver junto com seu pai e sua mãe e se une à mulher dele, e de tal maneira que se unem os dois que se tornam uma só pessoa. Pois bem, embora o homem e a mulher não estivessem usando roupa nenhuma, não ficavam envergonhados. Gênesis capítulo 3. De todos os animais que Deus criou, o mais astuto era a serpente. A serpente aproximou-se então de Eva e perguntou: será verdade? Nenhuma fruta do jardim? Deus disse que vocês não podem comer nenhuma só fruta. Claro que podemos, respondeu a mulher. Só a fruta da árvore que está no meio do jardim é que não podemos comer. Deus disse que não podemos comer fruta daquela árvore e que não podemos nem pôr as mãos nela porque senão morreremos. É mentira, contestou a serpente. Vocês não vão morrer, não. Deus sabe muito bem que se vocês comerem desta fruta, no mesmo instante vocês ficarão como ele. Pois os seus olhos se abrirão. Vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. A mulher acreditou nisso. Então, achou que a fruta era boa para comer. A árvore parecia tão bonita e parecia boa até para dar sabedoria. Pensando assim, ela apanhou uma fruta e comeu. Deu ao marido e ele comeu também. Mal acabaram de comer, ficaram conscientes da nudez em que estavam e se encheram de vergonha. Então juntaram folhas de figueira e fizeram aventais para se cobrir. Na tarde, naquele mesmo dia, ouviram um som produzido pelo Senhor Deus que passeava no jardim no frescor do dia. Os dois ficaram escondidos entre as árvores, e o Senhor Deus chamou Adão: por que você se escondeu? Adão respondeu: percebi que o Senhor vinha vindo e não queria que me visse nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Vai ver que comeu a fruta da árvore que proibi. Comi, admitiu Adão. Mas foi a mulher que o Senhor me deu que me ofereceu a fruta e eu comi.
Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Como é que você foi fazer uma coisa dessas? A serpente me enganou, replicou a mulher. O Senhor Deus disse à serpente: Eis o seu castigo. Você será maldita e ficará isolada, não só de todos os animais domésticos, como também dos bichos do mato. Vai sofrer verdadeira maldição, vai passar a vida inteira rastejando sobre o seu ventre e comendo pó. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas uma da outra. Também a sua descendência será inimiga do descendente da mulher. Ele ferirá você na cabeça, ao passo que você ferirá o calcanhar dele. Depois disse Deus à mulher: Você vai ter muitas dores e sofrimentos quando estiver para ser mãe e quando tiver filhos. Todavia, apesar disso, você receberá bem o seu marido e ele terá domínio sobre você. E Adão, disse Deus, você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer. Por isso, lanço maldição sobre a terra. A vida toda você terá de lutar para conseguir a ganha-pão. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá verduras. A vida inteira você vai suar para dominar a terra, até o dia da sua morte. Depois você voltará ao pó de onde veio, pois você foi feito da terra e vai voltar para a terra. O homem deu o nome de Eva à sua mulher, sendo que Eva era sinônimo de vida, pois disse ele: ela será mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus vestiu Adão e a sua mulher com roupas feitas de peles de animais. Disse o Senhor: Agora que o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal, vejamos que ele não venha comer fruta da árvore da vida e passe a viver eternamente. Assim, o Senhor Deus mandou o homem embora do jardim do Éden para que fosse cuidar da terra da qual tinha sido formado. Depois, Deus colocou poderosos seres angélicos a leste do jardim do Éden. Colocou também uma brilhante espada que não parava de se mover para vigiar o caminho que levava à árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Adão deitou-se com Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Caim, que significa forjado ou adquirido, pois, como ela disse, conseguiu um filho homem com auxílio do Senhor Deus. Depois nasceu Abel, irmão de Caim. Abel veio a ser pastor de ovelhas, enquanto Caim se dedicou à agricultura. Passado algum tempo, Caim juntou alguns produtos da terra e com eles fez uma oferta a Deus. Abel também fez uma oferta a Deus. O que Abel apresentou a Deus foram as primeiras crias do rebanho dele. Feito o sacrifício, ofereceu ao Senhor Deus as melhores porções. Deus aceitou a pessoa e a oferta de Abel, mas rejeitou a pessoa de Caim e a oferta dele. Caim ficou muito raivoso e o seu rosto mostrava ódio. Por que você está com raiva? Perguntou o Senhor. Por que você está com o rosto mau? Se andar direito, é claro que vou aceitar você. Mas se fica praticando mal, então veja lá. O pecado está escondido, pronto para atacar e destruir você. Mas bem que você pode dominar esse pecado. Certo dia, Caim convidou Abel para um passeio no campo. E quando estavam por lá, Caim atacou e matou seu irmão. Depois, o Senhor perguntou a Caim: Que é do seu irmão? Onde está Abel? Como posso saber? Retrucou Caim. E acrescentou: Por acaso tenho de ficar tomando conta do meu irmão? Disse, porém, o Senhor: O sangue do seu irmão está clamando da terra por mim. O que foi que você fez? Você atraiu a maldição sobre a sua vida na terra que manchou com o sangue do seu irmão. Quando você fizer plantio, a terra não dará nada, e você vai passar a vida inteira como fugitivo, vagando de lugar a lugar. Caim então disse ao Senhor: O castigo que devo receber é grande demais para mim, não vou aguentar isso, pois o Senhor faz que eu seja rejeitado pela terra e vou estar sempre querendo me esconder da sua presença. Vou vagar por toda parte e toda a gente vai querer acabar comigo. E o Senhor respondeu: Ninguém matará você,
pois darei castigo 7 vezes pior do que o seu a quem fizer isto. Então o Senhor pôs certa marca de identificação em Caim para não ser morto por quem quer que seja que encontrasse com ele. Caim foi para longe da presença do Senhor e passou a morar na região do Nod, a leste do Éden. A mulher de Caim concebeu e deu à luz um filho que recebeu o nome de Enoque. Quando Caim fundou uma cidade, ele lhe deu o nome de Enoque. Enoque foi o pai de Irade, Irade foi o pai de Meujael, e Meujael foi o pai de Metusael, e Metusael foi o pai de Lameque. Lameque casou e com as suas 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal. Ele foi o primeiro criador de gado e o primeiro daqueles que moram em tendas. O irmão dele, Jubal, foi o primeiro músico. Foi ele que inventou a harpa e a flauta. Zilá, a outra esposa de Lameque, deu à luz a Tubal-Caim e Naamá. Tubal-Caim foi o primeiro a fazer obra de fundição, forjando instrumentos de bronze e de ferro. Um dia Lameque disse às esposas dele: Ada e Zilá, escutem. Matei um homem porque me machucou e um rapaz só porque me pisou. Se aquele que matar Caim vai receber castigo 7 vezes pior do que o dele, aquele que quiser vingar o que eu fiz sofrerá castigo 77 vezes pior. Eva, mulher de Adão, tornou a conceber. Deu à luz um filho a quem deu o nome de Sete, que quer dizer designado, pois nas palavras de Eva, Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel que Caim matou. Sete veio a ser o pai de Enos. Foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome do Senhor.